Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje é o último vídeo em que eu falo sobre a hiperplasia benigna prostática. No vídeo passado, eu falei sobre as opções de medicamentos que estavam disponíveis para esse tratamento e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o tratamento cirúrgico, tanto falando do procedimento invasivo quanto daqueles procedimentos chamados de minimamente invasivos. Para você não perder mais nenhum conteúdo, se inscreva agora mesmo no canal, ative o sininho de notificações, porque aqui toda segunda-feira às 21 horas temos vídeos novos no canal para você sempre ficar muito bem informado. Antes de mais nada, pessoal, a gente precisa ressaltar que existem os procedimentos cirúrgicos invasivos e os procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. Primeiro vamos falar sobre os tratamentos cirúrgicos invasivos. Tradicionalmente, a prostatectomia por abordagem aberta ou por ressecção transuretral é considerado padrão ouro para hiperplasia benigna prostática refratária ou complicada. Mas atualmente, aproximadamente 90% das prostatectomias elas são feitas por ressecção transuretral. E quando que a gente vai pensar em indicar a abordagem aberta, né? Quando existir uma estimativa de peso da próstata maior do que 75 gramas, também nós vamos pensar na prostatectomia aberta quando existem cálculos vesicais grandes que não podem ser tratados endoscopicamente, ou quando existirem divertículos vesicais grandes que requeram reparo. Nós vamos pensar nessa abordagem aberta também em condições uretrais complexas ou quando anormalidades ortopédicas impedirem a posição litotômica para ressecção transuretral da próstata. As principais contraindicações para a abordagem aberta incluem a presença de adenocarcinoma da próstata, prostatectomia prévia ou uma outra cirurgia da pelve que impeça ali o acesso. E aí falando sobre a abordagem mais comum, que é a ressecção transuretral da próstata, né? Como eu falei, ela continua sendo o tratamento cirúrgico mais comum para os casos de hiperplasia benigna prostática e continua sendo o padrão ouro pelo qual outros tratamentos cirúrgicos e até mesmo os tratamentos medicamentosos eles são medidos. Na ressecção transuretral é usada anestesia regional ou geral, com a maioria dos pacientes ali passando no mínimo uma noite no hospital. O objetivo da ressecção transuretral é exatamente reduzir cirurgicamente as zonas periuretrais e de transição da próstata para aliviar ali a obstrução. Essa redução ali do volume ela é feita com eletrocautério, né, por meio de instrumentos endoscópicos introduzidos tanto na uretra quanto na bexiga. E aí o tecido ele é ressecado em pequenos pedaços até que o tecido hiperplásico ele seja removido e um novo canal para passagem na uretra prostática ela seja criada na cápsula deixada para trás. É importante ressaltar, gente, que apesar do uso do eletrocautério, pode ocorrer graus de hemorragia de leve a grave, dependendo ali do tamanho da glândula. Porém, né, felizmente as transfusões raramente elas são necessárias, né? O procedimento também é relativamente livre de complicações, né, que sejam potencialmente fatais, e a grande maioria dos pacientes apresenta uma resolução satisfatória ali dos sintomas de micção. As complicações que podem ocorrer durante esse procedimento incluem falha na micção, né, hemorragias que requerem transfusão, mas como eu falei, é um pouco mais difícil. Também pode ocorrer retenção de coágulos, infecção, contratura do colo da bexiga ou estenose uretral. Também pode ocorrer síndrome de ressecção transuretral e, raramente, incontinência. Mas um dos grandes problemas em relação aos efeitos colaterais da ressecção transuretral é que ela tem um grande potencial ali de causar ejaculação retrógrada em quase todos os pacientes.
Além disso, é importante uma conversa ali entre o paciente e o médico antes da cirurgia, né, para falar sobre o impacto no desempenho sexual e também na fertilidade, já que devido à lesão nervosa térmica ou o estresse emocional, o paciente pode ter disfunção erétil, né? O paciente também pode apresentar incontinência urinária, mas como eu falei, não é um problema muito frequente, então a gente já não se preocupa tanto, né, quanto os demais problemas. Além do uso da ressecção transuretral padrão, que utiliza o cautério monopolar com glicina ali sendo utilizado como irrigante, também existe a ressecção transuretral usando o cautério bipolar, né, com o uso de solução salina normal como irrigante. E aí existe muita a dúvida, né, qual que é a diferença entre o uso do cautério monopolar e o uso do cautério bipolar, né? O uso do cautério bipolar, gente, ele apresenta algumas vantagens em comparação com o uso do cautério monopolar, né? Já que a glicina que é utilizada como irrigante no cautério monopolar, ele pode alterar a osmolaridade sérica, né, quando ela é absorvida através dos canais venosos da próstata. Consequentemente, isso pode levar o paciente a ter uma hiponatremia, que é a baixa concentração de sódio no sangue. Além disso, a própria glicina ela tem um impacto ali direto no sistema nervoso. Então, nas tecnologias bipolares, nós temos uma grande vantagem devido aos pouquíssimos problemas com a absorção sistêmica de solução salina em comparação com a glicina. Além da ressecção, nós temos as terapias a laser, né, para a hiperplasia benigna prostática. Né? Existem vários tratamentos em evolução para esse problema, envolvendo os vários tipos de laser, incluindo Nd:YAG, o Romeo e, mais recentemente, o laser Thulium. Né? Essas energias do laser eles podem ser utilizadas em vários métodos, como para ressecção, para enucleação ou para vaporização da próstata. Né? O laser, como fonte de energia, ele tem uma vantagem ali sobre o eletrocautério padrão por ser relativamente isento de sangue e também não acarreta o risco de hiponatremia. Né? Falando especificamente sobre os tipos de laser, o primeiro que eu quero abordar aqui é a vaporização fotosseletiva da próstata, né? Também conhecido bastante como vaporização green light. Esse laser, característico de comprimento de onda de 532 nanômetros, ele é absorvido seletivamente pela hemoglobina no tecido prostático e o uso dessa energia na próstata leva a uma vaporização seletiva do tecido prostático com hemostasia eficaz e relativamente pouca coagulação do tecido. Se a gente compara com a ressecção transuretral, a vaporização fotosseletiva da próstata ela tem um melhor perfil de efeitos colaterais, também uma melhora em relação ao tempo de cateterismo, né, no tempo de internação hospitalar. Além disso, a gente observa uma melhora na taxa de fluxo urinário. Clinicamente, a vantagem da vaporização fotosseletiva da próstata é que o tempo de internação geralmente é curto, né, inferior a 24 horas, e o procedimento ele pode ser realizado também nos pacientes anticoagulados, que para alguns outros procedimentos já é um impeditivo. O próximo que eu quero falar aqui é sobre o laser Romium. Né? Esse laser ele pode ser utilizado para enuclear a próstata e remover o tecido em pedaços, né? Que a gente conhece como técnica ROLAP, ou também pode ser utilizado para a ressecção do tecido. Né? A ressecção a laser do tecido da próstata ele ocorre através de um endoscópio semelhante a uma ressecção transuretral padrão, usando o eletrocautério. E aí os fragmentos de tecido da próstata eles são reduzidos a um tamanho tão pequeno suficiente para serem irrigados antes do descolamento da próstata. Já o método ROLAP, que é uma enucleação, ele faz a mesma coisa que o dedo do cirurgião faz na prostectomia aberta, né? Então ele vai descascando o tecido até que ele flutue na bexiga. E aí então o tecido ele é morcelado, ou seja, cortado e depois extraído. Essa técnica ela tem vantagens de que ela pode ser utilizada com segurança em próstatas grandes, ou seja, aquelas que pesam mais do que 100 gramas,
e ela pode ser usada como alternativa para abordagem de prostatectomia aberta. Além disso, a gente também não pode deixar de falar do laser mais recente, que é o laser de Thulium, né? O laser de Thulium ele produz uma onda contínua de 2 microns com um comprimento de onda de 2013 nanômetros. Esse comprimento de onda ele está próximo do pico de absorção de água no tecido. Então, isso significa diversas vantagens, incluindo a excelente hemostasia com lesão térmica mínima ao tecido circundante. Além disso, o tecido ele pode ser incisado com muita precisão. Além dos tratamentos cirúrgicos invasivos que nós falamos até agora, existe também as opções de tratamentos cirúrgicos minimamente invasivos. Esses tratamentos minimamente invasivos para a hiperplasia benigna prostática, eles evoluíram na última década com o objetivo de alcançar uma melhora sintomática que seja durável e sem a morbidade associada à cirurgia, ou os efeitos colaterais de longo prazo, ou os problemas de adesão associado aos medicamentos. O objetivo desses tratamentos é exatamente alcançar resultados semelhantes aos das ressecções transuretral, mas com anestesia, hospitalização e morbidade mínima. Embora ainda não tenham uma eficácia tão grande como nas opções invasivas, essas técnicas minimamente invasivas elas podem ser pensadas principalmente no público, né, nos pacientes mais jovens. E o primeiro procedimento que eu quero trazer aqui é a incisão transuretral da próstata. Essa é uma abordagem semelhante à que é usada na ressecção transuretral, só que nesse procedimento não existe a remoção do tecido da próstata, né? Nesse procedimento, ele é feita entre uma e três incisões na próstata, ao nível do colo da bexiga, quase até a inserção dos ductos ejaculatórios. Com isso, o colo da bexiga e a uretra ela é alargada, né? E a vantagem desse procedimento é que o risco de intercorrência como hemorragia ela é bastante reduzida. Além disso, a ejaculação ela pode ser preservada em homens mais jovens, principalmente se foi feita apenas uma incisão. Mas como nem tudo é perfeito, esse procedimento ele só funciona se o tecido na área periuretral ela não for muito volumosa. Isso significa que esse procedimento ele só pode ser recomendado para homens com próstatas menores, né? Ali em torno de pelo menos igual ou menor que 30 gramas. Um outro procedimento que recentemente ele chegou aqui no Brasil é o Urolift, né? O Urolift é um procedimento, né, caracterizado ali pela colocação de implantes não absorvíveis dentro da uretra prostática, né? Esses implantes eles proporcionam tração anterolateral aos lobos laterais da próstata sem a necessidade de ablação ali do tecido. É como se fosse um grampo, né, colocado ali na próstata. As vantagens desse procedimento é que é um procedimento rápido, é um procedimento simples, então ele pode ser realizado no ambiente ambulatorial, simplesmente com anestesia local na grande maioria dos casos. Além disso, esse procedimento ele tem baixas taxas de complicações, porém a presença de um lobo mediano obstrutivo ele representa um obstáculo ali para o procedimento devido à incapacidade de colocar um implante no lobo mediano com segurança. Consequentemente, isso impede que grande parcela dos homens com esse problema, com a hiperplasia benigna prostática, seja submetida a esse tipo de procedimento. Os efeitos colaterais são poucos, né? Os mais comuns são a disúria, que é a dor ao urinar, infecção do trato urinário, e a hematúria, que é a presença de sangue na urina. Existem outros tratamentos também, como é o caso da embolização da artéria prostática, né? Esse é um procedimento, gente, que precisa ser realizado por um radiologista intervencionista experiente, tá? Basicamente, como é que funciona? As artérias prostáticas unilaterais ou bilaterais, elas são injetadas com um agente embólico, né? Esse agente normalmente ele é feito à base ali do etanol, tá? Outro procedimento que está disponível, né, recentemente aí no Brasil é o tratamento com vapor de água, né, que a gente conhece como Rezum, né? O Rezum ele usa a radiofrequência para criar
energia térmica na forma de vapor de água. Né? Esse vapor ele é liberado transuretralmente sobre citoscopia até a próstata, né? Ali causando uma necrose celular instantânea através da ruptura da membrana celular. É um procedimento também que é muito simples, ele é realizado com uma anestesia local e também em ambiente ambulatorial. Então, de resumo, gente, é, nessa série de vídeos que a gente falou, né, foram vários vídeos falando sobre o tratamento, né? Sempre que a gente pensar em algum desses tratamentos para o nosso paciente, nós precisamos avaliar tanto a eficácia quanto a tolerabilidade seja do tratamento invasivo, quanto daqueles minimamente invasivos, quanto dos tratamentos medicamentosos. Ou seja, a gente precisa avaliar a evolução dos sintomas, nós precisamos verificar se o paciente apresenta melhora no fluxo urinário, nós precisamos avaliar a incidência de efeitos colaterais. Além de tudo isso, a gente precisa avaliar a eficácia desse tratamento a longo prazo, então a gente precisa acompanhar esse paciente por um bom tempo, né? A gente precisa verificar qual que é o impacto nas atividades diárias, né, que está ali diretamente relacionada à qualidade de vida do paciente. E, obviamente, nós precisamos considerar os custos do tratamento, né? Se o tratamento ali, de repente, ele é coberto pelos planos de saúde ou se está disponível no SUS, enfim. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Né? Esse é o último vídeo sobre a hiperplasia benigna prostática. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós também temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, eu estarei respondendo. Então, até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.